A invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, iniciada em fevereiro de 2022, não se limitou ao continente europeu. Suas consequências são observadas em várias regiões distantes, onde disputas territoriais já existiam e se tornaram agora mais instáveis. Taiwan, sob crescente pressão militar de Pequim, passou a ser citada com mais frequência por líderes asiáticos como um cenário possível de conflito similar. No Mar do Sul da China, ilhas e recifes contestados por vários países viram aumento de presença militar, naval e aérea da China. E no norte do Japão, as Ilhas Kurilas, também conhecidas em Tóquio como Territórios do Norte, entraram em uma fase de tensão renovada. A guerra na Ucrânia transformou uma controvérsia histórica em um ponto de atrito permanente entre Moscou e Tóquio. As 4 ilhas mais ao sul da cadeia das Kurilas, como Iturupi, Kunashir, Chikotan e as ilhotas de Habomai, foram ocupadas por forças soviéticas nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945. O Japão nunca reconheceu a soberania russa sobre elas e as considera um território japonês por direito histórico e de acordo com o direito internacional. Essa divergência impediu por mais de 80 anos a assinatura de um tratado de paz formal que encerrasse oficialmente o estado de guerra entre os dois países. Durante décadas, tentativas de negociação avançaram e recuaram. Nos anos de governo de Shinzo Abe, houve períodos de diálogo mais intenso, com propostas de cooperação econômica nas ilhas. Tudo isso mudou após 2022, quando o Japão aderiu às sanções ocidentais contra a Rússia e passou a apoiar abertamente a Ucrânia, inclusive com medidas do G7 destinadas a restringir o acesso russo a financiamentos e tecnologias. Moscou reagiu. O Kremlin retirou-se das conversas sobre o Tratado de Paz, congelou projetos econômicos conjuntos nas ilhas e endureceu sua posição. Em fevereiro deste ano, autoridades russas declararam que não havia diálogo de paz em andamento e descreveram as relações bilaterais como reduzidas a quase zero, por causa do que chamaram de políticas hostis de Tóquio. No dia 12 de agosto, Putin esteve na região de Sakhalin, onde acompanhou exercícios da Frota do Pacífico. Ele inspecionou o cruzador de mísseis Varyag, o navio almirante da frota, e rejeitou publicamente as reivindicações japonesas sobre as ilhas. E então, nesta quinta-feira, 13 de agosto, o presidente russo viajou para Iturupi, a maior das 4 ilhas disputadas com o Japão. Foi a primeira vez que ele pisou pessoalmente no arquipélago japonês das Kurilas. Segundo a agência de notícias estatal TASS e imagens da televisão estatal russa, Putin visitou a fábrica de processamento de peixe em Iazny, experimentou ovas de peixe locais, passou por um hospital e por uma escola, conversou com moradores locais e encontrou o governador da região em Sakhalin. Em um momento registrado pelas câmeras, comentou o clima da ilha, dizendo que parecia um resort. A resposta japonesa foi imediata e firme. O ministro das Relações Exteriores, Toshimitsu Motegi, declarou que o governo protestava fortemente contra a visita. Segundo ele, os territórios do norte, incluindo a ilha que o Japão chama de Etorofu, são territórios inerentes japonês, tanto historicamente quanto na perspectiva do direito internacional. Façam como os nossos membros que assistem análises completas aqui no canal e têm acesso a conteúdos exclusivos. Basta se tornar um membro clicando neste botão de Seja Membro. A primeira-ministra Sanai Takaichi rapidamente se manifestou, classificou a ida de Putin como absolutamente inaceitável e afirmou que ofendia os sentimentos do povo japonês, alertando para danos duradouros nas relações já deterioradas. A presença russa, então, nas Kurilas, ela não é nova, mas foi reforçada ao longo dos anos. Iturupi abriga uma base aérea russa importante,
com sistemas de defesa aérea e até mísseis costeiros implantados. A Rússia considera a cadeia de ilhas essencial para proteger a abordagem ao mar de Okhotsk, onde parte de sua frota de submarinos nucleares opera. Os exercícios navais que precederam a visita de Putin, combinados com o deslocamento do próprio presidente ao local, enviam uma mensagem dura. Moscou trata as ilhas como território russo consolidado e não está disposta a negociar sua devolução. Essa postura tem implicações diretas para a segurança regional, com Dmitry Medvedev alertando para consequências terríveis. O Japão depende da aliança com os Estados Unidos e tem aumentado seus próprios gastos de defesa nos últimos anos, justamente por causa das tensões com a China, a Coreia do Norte e agora a Rússia. A visita ocorre em um momento em que navios russos e chineses já realizaram patrulhas conjuntas próximas às Kurilas e a Coreia do Norte intensificou seus testes de mísseis. Para Tóquio, o risco é real. Qualquer escalada militar nas ilhas poderia afetar as rotas marítimas e o espaço aéreo próximos a Hokkaido, a ilha principal mais setentrional do Japão. A conexão com a guerra na Ucrânia também é irrefutável. Ao apoiar Kiev, o Japão tornou-se, na visão de Moscou, um adversário. A visita de Putin às Kurilas funciona então como uma demonstração de que a Rússia não fará concessões territoriais a países que considera hostis. Ao mesmo tempo, reforça a narrativa interna russa de soberania e força no extremo oriente, enquanto as tropas russas continuam engajadas em combate prolongado na Ucrânia. O que essa sequência de eventos revela é um endurecimento das tensões geopolíticas e uma caçada russa por problemas. Depois de décadas de tentativas intermitentes de diálogo, a disputa das Kurilas deixou de ser tratada como um problema diplomático isolado e passou a ser vista como parte de uma rivalidade muito mais ampla. Caso queira acompanhar nossas análises completas e ter acesso a conteúdos que não são liberados ao público, torne-se membro do canal. Clique aqui nesse botão de Seja Membro que aparece logo abaixo do vídeo. O que você acha dessa decisão da Rússia? Você acredita que Putin pode estar provocando um aumento real de tensões militares no Pacífico Norte? Ou permanece apenas um gesto simbólico de afirmação de soberania? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever e, é claro, ativar as notificações.